Superintendente Regional do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul, Claudir Nespolo, bom dia. Olá, Tiane, bom dia. A bancada toda, Matheus, enfim, Andressa. A gente está com essa contagem regressiva, efetivamente, do acesso a esse benefício. Benefício importante. Legal esse teu esclarecimento inicial, Andressa. Eu não sei se tem um celular vibrando aí, tem algum barulho que está atrapalhando um pouquinho a nossa comunicação, superintendente. Tem alguma coisa aqui interferindo, deve ser uma chamada entrando. Acho que sim. Coisas. Bom, minha internet aqui está meio oscilando, a gente sabe que eu estou numa área que foi atingida, eu moro no Sarandi, a internet não é muito boa, não está bem restabelecida, e alguém está tentando falar agora. Ok, vamos lá. Bom, vamos adiante para o senhor nos explicar qual será a motivação dessa procura tão baixa. Não, veja, entendo que é uma procura tão baixa. A gente está avaliando que é uma procura bem adequada. O prazo ainda está aberto, o crescimento tem sido exponencial, né? Exponencial, ele tem crescido dia após dia, de forma que esse número do dia 20 até ontem é um número muito interessante, né? 3.941 adesões de CNPJ, 4.000 adesões de pescadores, e eu não tenho o número ainda de trabalhador, né? É um assunto que está em curso, é muito importante você ter abordado dessa forma, né? Ficou bem esclarecido que não é uma ajuda a mais para o trabalhador ele ganha com a manutenção do emprego. Já visto que essa política ela tem esse recorte de que ao aderir a esse apoio de 2 salários mínimos durante 2 meses, a empresa assume um compromisso de manter os empregos. É muito importante. Aqui que está o ganho, digamos, do trabalhador, é a manutenção do seu emprego e é uma ajuda efetivamente para as empresas se capitalizarem melhor e conseguirem fazer frente a esse período de calamidade. Qual é a expectativa de você, superintendente, de número de empresas cadastradas nesse projeto e quando que essas empresas que estão cadastradas começarão a receber a resposta de que o cadastro foi aprovado, porque daí que elas terão esse acesso ao benefício? E essa é uma pergunta que eu tenho recebido muito, superintendente, porque a folha está virando, a folha de pagamento está virando, as empresas precisam considerar ou não este valor, este benefício na hora de pagar o seu funcionário no valor inteiro do salário ou poder fazer já esse abatimento do salário mínimo que o governo vai pagar? Perfeitamente. E, veja, a adesão até dia 26, né, portanto, até amanhã tem que correr. A gente não sabe se todas as empresas vão aderir. O governo tem uma análise da quantidade de empresas que estão na mancha, nas áreas atingidas, né? O senhor sabe quantas? O cadastro... Não, o governo sabe, agora o governo não sabe qual das empresas. Como tem o componente da estabilidade, pode ser que tenha empresas que não façam essa adesão. Então, a gente não tem como avançar nessa parte. O que tem que o programa é muito bem estruturado. O programa ele tem até dia 26 adesão, até dia 20 as empresas que aderiram receberão ok, depois de verificar a situação fiscal da empresa, receberá ok, e a parcela será acreditada no dia 8 de julho, né? 8 de julho, portanto, correspondente ao mês de junho. E a parcela seguinte no dia 5 de agosto, né? Correspondente ao mês de julho, né? Este é o formato do programa. Por isso que é muito difícil, tu diz assim, vai alongar o prazo. A nossa leitura é de que, como já está bem divulgado, quem tem interesse de fazer adesão já fez, ou está fazendo, ou vai correr fazer até amanhã, né? Quem não fez é porque não tem interesse de fazer também. Tem uma questão aqui de mediar o interesse do empreendimento em querer aderir a este programa, desde que tem essa coisa da complementaridade do salário, de continuar arrecadando os fundos sociais e também manter uma estabilidade, o que é muito importante. A primeira decisão não pode ser a demissão, né? Como tem outros dispositivos também à disposição de pequenos, médios e grandes empreendimentos, não só na área da calamidade, mas também na área emergencial, que é o layoff calamidade, ou layoff convencional, que são mecanismos possíveis de ser utilizados, que suspendem o contrato de trabalho e mantêm o trabalhador por um período recebendo o seguro-desemprego.
Ao resolver a situação, vida volta ao normal, mão de obra à disposição, ciclo ruim passou e vida que segue. Então, a primeira opção não pode ser a demissão. Esta ajuda de 2 salários mínimos é importante, não é a única, né? Existem outros dispositivos importantes para a manutenção de emprego, que é isso que se trata. Agora, superintendente, então me parece razoável pensar que as empresas que não aderiram é simplesmente porque não têm interesse. O senhor disse que foi bem divulgado, nós inclusive estamos nos esforçando, a Jane especificamente, para divulgar muito bem o programa, mas muitos dos empreendedores, dos empresários, eles estão trabalhando para recuperar os empreendimentos, estão trabalhando em mutirão de limpeza, muitos perderam documentos, perderam computadores, não têm acesso ao sistema. Então é muito possível, é claro que a gente tem alguns relatos pontuais, não tem o todo, mas é muito possível que essas pessoas querem acessar e ainda não conseguiram. O governo descarta ampliar o prazo ou pode ser sensível a essa possibilidade e ampliar esse prazo? Qual o prejuízo o governo teria em ampliar o prazo, por exemplo? Primeiro, em relação à adesão. A adesão pode ser feita pelo celular. A gente reconhece a gravidade, óbvio, senão não teria essa política, mais essa política que soma um conjunto de políticas que o governo Lula tem implementado para enfrentar a situação. Agora, a adesão no portal Emprega Brasil Trabalhador é uma adesão do CNPJ, não é uma adesão do trabalhador. Então, ele abre, em qualquer ambiente, ele abre o seu celular e faz a adesão, faz a solicitação, entendeu? Depois, na sequência, os trabalhadores, o governo sabe quem são os vínculos vinculados àquele CNPJ, porque todo santo mês as empresas acreditam lá no E-Social a folha de pagamento. Então, a folha de pagamento do mês de abril, que não tinha calamidade, ela foi creditada. Então, na medida que a empresa for considerada habilitada, seus trabalhadores automaticamente estarão habilitados, entendeu? Então, é um processo extremamente simples, tem que esclarecer isso, não precisa parar o que está fazendo, né? É 5 minutos ali à noite, né? Para ali, abre o portal Emprega Brasil Trabalhador e faz o cadastro, ou pede para o seu preposto, o seu contador fazer, não tem problema. O senhor agora, disse... os prazos... Pode prosseguir, desculpa, achei que tinha terminado. Os prazos podem ser flexibilizados. A gente trabalha com a ideia de que é o seguinte, se flexibilizar o prazo de adesão, atrasa o prazo de pagamento, entendeu? Porque não é um programa pequeno, é um programa que a Dataprev desenvolveu um programa muito bem organizado, de modo que ele se realize início, meio e fim, certo? Na medida que tu atrasar, ele começa a causar uma consequência para o processo todo. Este é o problema, porque a parte administrativa da gestão do programa precisa alguns dias para dar os retornos agora para as empresas, coisa que será feita automaticamente pelo mesmo canal que a empresa fez a sua adesão. Superintendente, mas vocês poderiam abrir uma janela extra em que o pagamento viria mais tarde. Quem se cadastrou nessa primeira etapa receberia julho e agosto. Quem se cadastrou depois, eventualmente agosto, setembro. Acho que há formas de organizar isso para garantir a adesão, né? Porque como o senhor colocava, esse é um benefício que os empresários não vão ter custo, o governo vai pagar 2 salários mínimos, ele é essencial, mas repito, muitas vezes as empresas menos atingidas, que estão mais organizadas, conseguem rápido informar, e aquelas que foram totalmente destruídas, muitas vezes a pessoa não tem nem acesso à informação porque está preocupada com outras demandas mais urgentes, né? Não, perfeitamente. Como comentei no final da fala anterior, sempre é possível modular. Veja que o empregado doméstico ou a empregada doméstica, e fica aqui uma mensagem para que as patroas também incluam suas empregadas, se tu tem o seu apartamento, sua casa em área atingida, né? Tu faz adesão, inclua a empregada doméstica para ela receber também este benefício, para tu poder manter a empregada. Então, é muito importante, tem muito pouca adesão de empregadas domésticas, que quem faz adesão é o empregador doméstico, tem a carteira assinada, obviamente, estamos falando de carteira assinada, né? Um público-alvo estimado em 430 mil trabalhadores que poderiam ser beneficiados. Agora, o calendário para o empregador doméstico já é flexibilizado. Veja, a adesão poderá ser feita até 29 de junho, né? Aliás, até 26 de julho poderá ser feita a adesão. A portaria 991, ela determina isso, ela organiza isso. Então, é possível, Matheus, sim, diante do fechamento dessa primeira fase, feito o balanço, escutar os reclames, em cima dos reclames modula.
Me parece que o Pimenta já está trabalhando, o ministro Pimenta está trabalhando alguma coisa nessa perspectiva a respeito de outras linhas que estão com prazo, digamos, exauridos e está buscando ali alguma margem de flexibilidade. As coisas vêm para resolver, não para complicar. Então, tudo poderá ser modulado, obviamente, sem prejudicar aqueles que correram, ajustaram e precisam receber imediatamente. Ficaria com uma segunda fase, seguramente, se houvesse esse prolongamento. Nós, em seguida, vamos lhe passar algumas dúvidas dos empresários também, mas o senhor falou no início que esses quase 4 mil que já se inscreveram é um número ok. É mesmo um número que o senhor acha que é aceitável ou se faz essa busca ativa também, como o Matheus Chu falava, ou mudança de prazo, para que mais CNPJs se inscrevam? Veja, esse número é um número parcial ainda, o número de ontem, se eu não me falha a memória, ontem pela manhã, certo? O crescimento das adesões tem vindo num crescente bem significativo. Então, não tem problema. Vamos acordar, fechar a janela fecha quando? A janela fecha às 23h59 de quarta-feira, do dia 26. Portanto, com esse apoio que vocês estão dando aqui, eu tenho observado os comentários da imprensa, a grande imprensa tem trabalhado esse assunto, isso é muito importante para alcançar a informação, de modo que, na sequência, a gente trabalha com aquilo que chamamos situações especiais, que só saberemos quais são após encerrar o prazo, né? Aí pode medir, redimensionar e tomar alguma atitude de saneamento. Bom, eu recebo aqui uma ponderação, superintendente, de um advogado que trabalha com empresas, que há um receio de algumas empresas de assinarem a declaração que é colocada no sistema, que aparece no sistema na hora da adesão. Por quê? Porque essa declaração, quando as empresas assinam, elas estão informando que não conseguiriam pagar a folha, que não conseguiriam pagar os seus funcionários. Tá? Só que algumas empresas estão fazendo um esforço para pagar o salário dos funcionários, né? Porque entendem que essa é uma despesa prioritária dentro das despesas que têm e acabam deixando de fazer outras coisas, e isso pode comprometer a operação da empresa. No caso de ter o acesso ao programa do governo federal, elas podem usar esse dinheiro da folha para fazer outras coisas, mas não quer dizer que elas não teriam condições de pagar a folha de pagamento, só que elas poderiam usar essa ajuda para, né, suprir outras despesas, mas ao mesmo tempo elas se sentem, tem a chamada, né, a tão famosa insegurança jurídica ao se declararem impossibilitadas totalmente de pagar a folha. Então, assim, qual é a orientação que o senhor dá para essas empresas que estão com este receio de aderir ao programa por este motivo, por esta declaração que elas precisam fazer? Não, é muito saudável o conceito de, digamos assim, segurar o salário. O trabalhador, enfim, concurso, ele é uma mão de obra importante para o trabalhador. Cotidianamente se fala em apagão de mão de obra e é importante manter a mão de obra próxima enquanto ele estabelece os negócios, né? Então, eu louvo essa iniciativa de quem se antecipa, diz uma prioridade é pagar o salário, né? Para manter, obviamente, mais dinheiro, menos dinheiro recupera. Mas eu quero dizer para você e para os ouvintes, quem tem essa dúvida, para o advogado em questão, que, obviamente, tu tem um fluxo de caixa. O fluxo de caixa tu vai destinar, não está dizendo ali que tem que... O primeiro ponto é pagar o salário, para efeito de acessar esta política. Está dizendo que terá uma ajuda para pagar o salário. Por quê? Porque a declaração de que ele teve prejuízo, é óbvio que ele é uma declaração que diz que ele precisa de dinheiro para alavancar o negócio. Não, sim, então, mas é que assim, essa declaração, pelo texto que o pessoal está me encaminhando aqui, superintendente, pelo texto diz que a empresa se declara impossibilitada, não com dificuldade. Isso. Então, se ela não está impossibilitada, só que ela deixa de pagar outra coisa. Daí, essa é essa insegurança jurídica, de dela se declarar assim e depois ter algum problema, porque ela poderia ter dado um jeito de pagar, mas deixaria de pagar outra coisa. Insegurança jurídica, a lei não fala que tem que pagar absolutamente, priorizar o salário. Eu iniciei falando que isso é uma boa iniciativa, é uma boa prática, se puder. Senão, não tem problema. Se por acaso, na sequência, ele for averiguar que tem ali, ele tem lá uma tabelinha bem explícita, não usei aqui, não usei para pagar o salário, 20 mil, 50 mil, 1 milhão,
mas usei aqui para comprar máquinas, para decompor o quadro, para limpar a fábrica, para restabelecer os processos. Não tem problema. Não existe insegurança jurídica sobre isso. A insegurança jurídica existe se ele não tiver na área atingida. Tá. Se ele tentar se habilitar. Eu tenho mais algumas outras dúvidas aqui e para dar tempo, né, de nós suprirmos esse espaço aqui. Uma outra dúvida. O empresário teve que demitir um funcionário, enfim, não vou dar o detalhe exatamente, mas ele teve um problema com o funcionário e demitiu ele. Porque ele trabalhou 3 dias, sumiu, teve os avisos, tudo. Só que agora ele disse que não teria acesso ao benefício por ter feito esta demissão agora, recentemente. Ele não tem, a empresa não pode buscar o benefício por ter demitido alguém? Não, veja, isso aí é uma informação muito precária para emitir uma opinião que valide uma política geral. Né? Isso é uma exceção que tu está falando. Né? Eu imagino que não, posso ver melhor, ele pode, inclusive, fazer essa consulta nos e-mails, no site do Ministério do Trabalho, para ter mais segurança, né? Trabalho com segurança, mas a princípio não. A princípio, a folha que vai receber, quem vai receber o benefício é a folha do mês de abril, né? Que já está de posse do governo no E-Social. Quando ele declarar o CNPJ dele, possivelmente esse trabalhador, se ele estiver incluído naquela folha, ele vai acabar recebendo, entendeu? Agora, isso poderá gerar uma consequência? Não. Né? Isso aí é uma questão de algo muito particular, difícil de emitir uma opinião geral para um caso tão específico como esse, que terão outros, obviamente. Não é uma política perfeita, está se ajustando e assim nós vamos fazer. E outra pergunta aqui, pode solicitar esse benefício mesmo quem contrata empregada doméstica e que é um CPF, ou seja, que é uma pessoa física que contrata empregada doméstica, essa pessoa física também pode solicitar esse benefício? Se o seu local de trabalho da empregada doméstica tiver sido atingido, né? Portanto, a casa dessa pessoa que emprega for atingida, ela fará a inscrição normalmente, né? Como pessoa física, né? Que emprega uma trabalhadora. Fará a inscrição, essa empregada doméstica receberá o benefício durante os 2 meses e ela cuida para recolher só os encargos sociais. E aqui outra pergunta, aqui na nossa transmissão. Tem esse compromisso por parte das empresas de manter o emprego por esses 2 meses do programa e 2 meses depois também. Mas demissão por justa causa pode ser feita? Não, demissão por justa causa pode ser feita em qualquer momento, independente dessa política, porque daí vai estar comprovado o delito, enfim. O que não pode é demissão sem justa causa, redução de quadros funcionários. Não pode demissão sem justa causa, não pode encerrar o programa, demitir em massa, aí não dá, né, cara? Não é sério. Algumas empresas... Imagino que não vai acontecer. Algumas empresas relatam problema no sistema, superintendente, mas eu também de outras eu tenho recebido que é muito fácil essa adesão. Vocês identificaram em qual horário que tem tido maior demanda, que gera esse problema, que o sistema fica lento, que o pessoal está relatando aqui na nossa transmissão? Olha, eu não estou com informação que o sistema está lento, viu, cara? Mas também não estou duvidando. Podemos olhar hoje, durante o dia, seguramente vai estar mais tensionado entre hoje e amanhã, né? Poderá estar mais tensionado. A gente vai estar acompanhando, os técnicos em Brasília estão em cima e seguramente vão fazer as modulações necessárias para que ele rode sem problema. Voltando um passo atrás, tem ouvinte perguntando como fazer, superintendente. Oi? Tem ouvinte nos perguntando como fazer. Eu peço para o senhor voltar um passo atrás e explicar. O senhor já disse que é bem fácil, que dá para fazer inclusive pelo aplicativo, pelo celular. Então, só para o senhor nos explicar em linhas gerais, está lá em GZH também, a Giane tem as informações na coluna, mas para o senhor explicar para quem está nos ouvindo aqui, como fazer o pedido. Abre no site de busca o portal Emprega Brasil, né, trabalhador. Ali tu vai seguir o passo a passo e vai fazer adesão sem problema nenhum, bem? Coisa simples, objetiva, pode fazer do celular, pode fazer de qualquer horário do dia, né? Inclusive à noite, desde que o prazo, vocês viram, encerra amanhã às 23h59. Tá. Nós agradecemos, Superintendente Regional do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul, Claudir Nespolo. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Obrigado, bom trabalho para vocês. Satisfação por ter alcançado essas informações, estou à disposição.